Olá, hoje no programa Rodrigo Beck na Opinião, eu tenho o prazer de receber um deputado, ex-deputado, mas quem foi rei nunca perde a majestade, foi presidente da Câmara Federal, um dos políticos mais importantes dos últimos anos, que teve um papel importantíssimo, né, na definição do que nós estamos vivendo hoje na política, teve uma participação fundamental e vai ter muito para nos contar aqui. Eduardo Cunha, muito prazer em te receber aqui e eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai render muito. Obrigado, porque Beto. Você tem muito a dizer, muito a contar. Eu tive o prazer de ser deputado junto contigo, de você ser líder da bancada que eu fazia parte. E se tem uma coisa que as pessoas nunca vão poder te acusar de ser um cara incoerente, né? Se tem uma coisa que é uma marca do Eduardo Cunha, é a coerência. Obrigado. E eu queria te agradecer por estar aqui hoje e começar esse bate-papo te fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo faz para você, mas eu acho que você vai, infelizmente, cansar de responder. Você, se não fosse você, eu acho que isso é uma opinião unânime, nós íamos aturar a Dilma até o final do mandato. Se não fosse a sua coragem de pautar aquele impeachment, que obviamente aquilo teve consequências políticas para você depois. Você se arrepende de ter feito o que você fez? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de debater aqui com você. É um prazer enorme revê-lo. Espero que a gente possa ter uma conversa bastante profícua. Eu tenho certeza que será. E dizer, Rodrigo, apesar que você acha, eu também acho, que todo mundo tem a percepção que eu fui o responsável pelo processo de impeachment, por incrível que pareça, você sabe que eu estou em São Paulo agora, não estou no Rio de Janeiro, e sou pré-candidato a voltar à Câmara Federal por São Paulo. E lá eu fiz uma pesquisa, apenas 11% dos paulistanos acham isso, sabem disso. Sabem que fui eu que abri o processo de impeachment. Então 89% ainda não sabem. Então é importante que a gente fale muito para poder eles saberem, porque isso tem uma relevância no processo político. É óbvio que eu não me arrependo de nada. Eu costumo dizer, quando alguém me faz essa pergunta sobre o processo de impeachment da Dilma, eu chego e desafio a fazer a pergunta que muitos deveriam fazer, e que às vezes alguns até por educação, por constrangimento, não fazem. Se você soubesse, me perguntando, que eu fazendo a abertura do processo de impeachment da Dilma, eu ia ter como consequência o que eu tive, se eu mudaria de opinião, não mudaria. Mesmo sabendo que eu ia passar o que eu passei, eu faria exatamente a mesma coisa. Porque, assim, foi uma atitude muito corajosa. Não há dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E você conta no seu livro, tive a oportunidade já de... Não li todo, mas li alguns trechos. Ele é grande, mas é um livro que eu acho que todo mundo deve ler. Né? Fazendo aqui uma propaganda aqui do seu livro. Tchau, querida, Diário do Impeachment. Todo mundo tem que ler. É assim, uma parte da história do Brasil que vai ser... Certamente será contada em várias salas de aula, vai ser sempre algo que vai... não vai sair mais do imaginário popular. Né? Quando eu escrevi esse livro, quer dizer, na realidade eu pretendia escrever esse livro logo em seguida ao impeachment, né? Exatamente no momento que eu tive o mandato cassado, eu ia escrever, até anunciei isso naquele momento que eu escrevi o livro. Infelizmente, com aquele absurdo que foi praticado pelo aquele juiz ladrão Sérgio Moro contra mim, eu acabei ficando impedido de escrever o livro. Depois eu pude escrever esse livro e levei 8 meses praticamente trabalhando às 24 horas por dia, os 7 dias da semana, para poder escrever essas 808 páginas do Tchau, Querida. E qual foi a diferença? Pelo distanciamento do tempo, não adiantava eu abordar só os aspectos factuais do processo de impeachment. Eu quis fazer exatamente essa impressão que você está tendo, transformar num compêndio de história. Para isso eu trouxe o livro desde a proclamação da República, todas as eleições presidenciais, o Estado Novo, a ditadura militar, o fim da ditadura, a Constituinte de 88, todas as eleições que nós tivemos nesse período todo, inclusive a eleição do Collor. A lei do impeachment, para quem não sabe, ela foi feita em 1950, de 1950. Ela foi recepcionada depois da Constituição de 88, em grande parte dela. E ela foi usada primeiramente em 1954 no impeachment do Getúlio Vargas, que não prosseguiu na Câmara dos Deputados. Depois ela foi usada no Collor e foi usada na Dilma. Então eu trago todo esse comparativo e mais, eu trago o impeachment do Collor, que
Por incrível que pareça, o impeachment do Collor foi um verdadeiro absurdo do ponto de vista institucional. Não tinha crime nenhum de responsabilidade do Collor. O Collor foi caçado por uma Fiat Elba, que no máximo, se aquela Fiat Elba fosse verdade aquilo que foi colocado, seria provavelmente uma ação penal, que por acaso ele foi absolvido depois no Supremo. Essa ação penal, ela como é o fato anterior ao mandato dele, teria que ser sobrestada até o fim do mandato. Então o Collor foi caçado pela opinião pública, ele não foi caçado efetivamente por nenhum crime de responsabilidade. Já a Dilma não. E isso eu deixo muito claro no livro. Eu só aceitei a abertura do processo impeachment quando teve comprovado que ela praticou um crime de responsabilidade no segundo mandato. Porque no primeiro mandato ela tinha praticado, e muitos tentaram as chamadas pedaladas fiscais. Muita gente, Rodrigo, pensa que a Dilma foi caçada pela pedalada fiscal. Não foi, não. A pedalada fiscal ela praticou em 2014. O que é a pedalada fiscal? Ela pagava despesa pública que deveria ser do orçamento da União através dos bancos públicos. Por exemplo, Bolsa Família era pago pela Caixa, o crédito agrícola era pago pelo Banco do Brasil, e ela constituía um crédito dos bancos para a União. Ela fazia uma espécie de um cheque especial nesses bancos. Isso, exatamente. Que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que ela pegou a campanha dela de 2014 de reeleição, ela praticou um estelionato eleitoral ali com a população, e foi por isso foi o grande problema dela. Ela ganhou a eleição com esse estelionato eleitoral, prometendo coisa que ela sabia que não poderia cumprir na economia, e teve que dar um cavalo de pau no início de 2015. Entre os cavalos de pau que ela deu, ela pagou as pedaladas fiscais. E isso mudou o superávit que ia ter nas contas públicas de 2015 para virar um grande déficit. Só que o orçamento foi aprovado com superávit. Aí ela propôs uma mudança da meta fiscal do ano de 2015. Até aí tudo bem, está no jogo. Só que antes que essa mudança da meta fiscal fosse aprovada pelo Congresso, ela editou decretos de execução orçamentária como se a meta tivesse já sido aprovada pelo Congresso. Ou seja, ela autorizou despesa sem autorização legislativa. E isso é crime de responsabilidade fiscal. Carroça na frente dos bois. Foi por isso que eu aceitei o processo impeachment. Muita gente não sabe, então é importante a gente esclarecer. As pessoas acham, não, a Dilma foi empichada porque ela estocava vento, né? Tem de tudo na vida. Teve gente que entrou com impeachment de pedalada mental, né? Dizer que estocava vento, essas coisas todas. Não, é maravilhoso. As frases dela dão outro. Já ouvi na internet. Isso aí o eleitor ele acaba resolvendo isso na eleição. Quer dizer, ela era despreparada para o exercício da presidência. Aliás, a Dilma é uma coisa que não adianta o PT querer separar a Dilma do Lula ou a Dilma do PT, porque o Lula ele tem a responsabilidade total pela Dilma. Porque quem fez a Dilma presidente da República foi o Lula. Quem escolheu ela para ser candidata a presidente foi ele. Ele poderia ter escolhido qualquer outro, escolheu ela. Então a consequência das suas escolhas ela tem que ser cobrada pela população. Não adianta dizer, não, a Dilma é a Dilma, o Lula é o Lula. Não, não. A Dilma é Lula. O Lula é Dilma, não dá para ser diferente. Então a Dilma é responsabilidade do Lula. A Dilma é responsabilidade do PT. Não adianta dizer, não, a Dilma errou. Errou sim, que errou foi o Lula que escolheu ela. E foi ministra durante todos os 2 governos dele. Chefe da Casa Civil dele. Ela era a pessoa que mandava, que inventou, era a mãe do PAC e não sei o quê, criou aquela coisa, que era mulher competente. A gente viu a competência dela no exercício efetivo da função de presidente da República. Realmente aquilo ali foi um desastre, impressionante. Foi esse desastre. Ele não poderia acabar, só poderia acabar de 2 maneiras, ou pelo eleitor que ia retirá-la do poder, ou se ela tivesse cometido um crime, o Congresso atirou efetivamente por voto de 2/3. Eu autorizei, se eu não tivesse praticado aquele ato, que aliás, eu conto isso no livro, eles são tão errados na política, que na prática eu ia rejeitar o pedido de impeachment, ia apreciar um recurso para ser votado em plenário, para que a minha decisão de aceitar ela fosse, de uma certa forma, transferida para a maioria da casa. Porque eu acho errado isso também, Rodrigo. Eu acho que não dá para deixar o poder monocrático de aceitar uma abertura de processo de impeachment na mão de uma única pessoa, que é o presidente da Câmara. Então, isso é um erro. Nós devemos consertar isso na legislação. Então, mas como é o que previa na legislação, caberia a mim fazer ou não. Então, eu optei o seguinte, eu vou rejeitar, vocês apresentem um recurso e eu vou levar o recurso a voto. Se a maioria da casa assim o quiser, está resolvido o problema. Só que o PT erradamente entrou com 2 ações do Supremo Tribunal Federal contra mim e obteve 2 liminares, uma do Teori Zavascki, outra da Rosa Weber, que eu não poderia levar o recurso ao plenário, que eu tinha que aceitar ou rejeitar. Então não me restou outra alternativa. Eu não ia rejeitar sem possibilidade de ter recurso. Então eu falei, bom, o PT está me obrigando a aceitar, então eu vou aceitar. Foi assim que se deu. Bom, aí houve, quer dizer, o processo de impeachment,
depois, obviamente, a gente sabe como é que é a política, né? A política ela é muito, muito dura, né? Óbvio que depois toda a esquerda, todo o PT se mobilizaram para tirar você da presidência da Câmara, enfim. Eles já estavam tentando antes. Te fustigar, até porque a sua eleição foi uma eleição contra a vontade do PT. Né? Eu derrotei o PT, eu derrotei a Dilma. Eu lembro bem disso. O PT tentou se articular para colocar um candidato e você ganhou assim de forma primeiro turno avassaladora, né, contra o PT. Agora, existia ali um propósito, obviamente, de tirar da presidência. E aí cassaram o teu mandato, eu acompanhei, eu que convivi com você no Congresso, eu acompanhei aquilo ali de uma forma assim, eu imagino como você estava se sentindo naquele ambiente, porque o que eu conheço de deputados que viviam batendo na porta do teu gabinete, pedindo para presidir comissão, pedindo para ser relator, e você ajudando um, ajudando o outro, porque o papel do líder é esse, né? O papel do líder você lidera, você tem que cuidar dos seus liderados. Depois dessa turma, né, votando pela cassação do seu mandato, eu acho que caçar mandato, Cunha, eu acho que caçar mandato de um deputado é um negócio que devia ser realmente assim, quando você tivesse uma coisa, o famoso batom na cueca, algo que fosse... Quem tem que caçar mandato de deputado é o povo na eleição. É o povo, exatamente. Né? O cara foi eleito com voto popular, fez bobagem, não se reelege. O povo vai lá e não vota no cara. Agora, você caçar um mandato tinha que ser uma coisa assim muito... Eles quiseram me dar o troco da cassação da Dilma, essa que foi a verdade. Mas nós precisamos aqui colocar o seguinte, o que aconteceu? Depois que eu aceitei a abertura do processo de impeachment contra a Dilma, o seu preposto na Procuradoria-Geral da República, aquele procurador-geral, que depois se autoconfessou como tentativa de assassinato ao Gilmar Mendes, que era o Rodrigo Janot, que aliás era um cara tão engraçado que ele confessou que ia assassinar o ministro Gilmar Mendes. Só que no dia que ele disse que ia assassinar o ministro Gilmar Mendes, ele não estava na Brasília, ele estava em Belo Horizonte, isso tinha um avião da FAB provando. Então ele inventava crime até para ele. Então se ele inventava crime para ele, ele tinha que inventar para os outros também. Mas ele era uma linha auxiliar do PT, colocada ali naquele momento, e ele tinha, na medida, foi muito engraçado, porque houve contestação sobre a abertura do processo de impeachment, inclusive suspenderam uma votação da comissão especial e foi julgado no plenário do Supremo uma semana depois. Isso em dezembro. Eu relato esse detalhe tudo no livro, as pessoas podem não se lembrar, foi 16 de dezembro, foi julgado, de 2015. Nesse mesmo dia, ele entrou com um pedido de afastamento meu da presidência da Câmara, sobre coisas as mais absurdas possíveis. E ficou aquela pressão, tinha o impeachment por um lado e tinha o afastamento do cargo meu colocado. E não julgava o meu afastamento. Aí o que aconteceu? Quando houve o processo de impeachment, depois que eu autorizei e que foi votado a abertura em 17 de abril, um deputado do PSB aqui do Rio de Janeiro, meu desafeto, todo mundo sabe quem é, ele simplesmente entrou com os advogados do escritório do ministro Barroso, com um pedido de afastamento meu da presidência da Câmara, sob o argumento que eu sendo réu, estava na linha de sucessão, porque eu seria o vice-presidente da República, a Dilma estava afastada, e por isso eu teria que ser afastado da presidência da Câmara. Aí entrou numa terça-feira, no dia 3 de maio, ele entrou com esse pedido à tarde e foi pautado para o plenário do Supremo em 48 horas sem o relator pedir. O relator nem tinha lido o processo ainda, foi designado pelo ministro Marco Aurélio ser o relator, e nem tinha lido, já pautaram no plenário. Aí o Teori Zavascki detinha o pedido de afastamento feito pelo Procurador-Geral da República 6 meses antes. Resolveu dar uma liminar para me afastar e levou a liminar para o plenário antes da votação dessa ação dos advogados do ex-escritório do Barroso. E o que aconteceu? A liminar, me afastou, já tinha sido afastado. Aí o Supremo, constrangido, corroborou a liminar que foi dada. Não tinha nenhum motivo para o meu afastamento. Aí não me cabia recurso nenhum. E o que eu fiz? Eu entrei com uma ação direta de constitucionalidade através de 3 partidos políticos, Solidariedade, o PP e o PSC, para que desse a interpretação conforme a Constituição do artigo 319 do Código do Processo. E o que significa isso? Quando o parlamentar é preso em flagrante, ele é levado para votação no plenário de cada casa e se mantém a prisão. Sim.
E se você leva à prisão, uma medida cautelar de afastamento do mandato, ela é mais grave do que isso. Então ela tem que também ser levada a submeter ao plenário. Só que eles não jogaram essa ação. Quando é que eles foram jogar essa ação? Foram jogar essa ação em 2017, 1 ano e meio depois, quando o Aécio foi afastado do Senado, para que pudesse o afastamento do Aécio ser submetido ao plenário do Senado, e ele voltou. E essa ação que eu não podia assumir, estar na linha de sucessão para assumir a presidência da República, o ministro Marco Aurélio, 6 meses depois, levou e afastou o Renan da presidência do Senado. O Renan acatou. O Renan acatou, foi para o plenário do Supremo, e simplesmente o plenário do Supremo decidiu o seguinte: não, ele não pode ocupar a presidência da República, mas ninguém pode afastá-lo da presidência do Senado, que é uma decisão até correta. É o que deveriam, se fosse o caso, ter feito comigo, mas não me afastar da presidência da Câmara. O afastamento da presidência da Câmara, eles não só me afastaram, não, me proibiu de pisar na Câmara. Ou seja, em pleno exercício do mandato. Pleno exercício do mandato e mais, com processo de cassação. Como é que eu podia me defender? Foi para me caçar. Claro. E depois o Rodrigo Maia acabou vencendo a eleição, virou presidente da Câmara e se tornou meu desafeto. E o Rodrigo Maia pautou essa cassação na véspera da eleição municipal de 2016. Imagina. Com voto aberto e sem acatar as prerrogativas regimentais que a gente poderia fazer um emendamento do projeto de resolução que poderia ter mudado a decisão da pena. Isso, inclusive, está sendo contestado em ações próprias. Ou seja, Rodrigo Maia me cassou. Então, ninguém consegue vencer um processo de cassação aberto quando já sabe que deu quórum, com o PT e a turma, o PT e seus assemelhados, numa guerra virtual, porque tinham que ter a vingança deles da minha cassação, e eu tive que ir ao enfrentamento. Foi isso que se deu nesse processo. Quer dizer, era quase impossível uma votação à véspera das eleições municipais aberta, com um número já enorme da parte do PT e daqueles que, de uma certa forma, eram meus adversários, de mudar aquele resultado. E muita gente acabou votando porque atingiu o quórum. Ou todo mundo confirmou a presença, todo mundo estava comprometido que não iria votar a minha cassação, iria sim votar, digamos assim, uma suspensão provisória, uma coisa qualquer para que fosse uma pena alternativa, e o Rodrigo Maia não permitiu que isso acontecesse. Então, ele deu um golpe em cima da hora, e esse golpe é que levou a minha cassação. Agora, impressionante, né? O Rodrigo Maia realmente é um caso, acho que até patológico, porque eu sou testemunha do quanto você o prestigiou enquanto presidente da Câmara. O problema com o Rodrigo Maia, quando a Dilma caiu, aliás, registra de passagem, eu registrei isso no livro, ele teve participação muito ativa no processo de impeachment. Ele foi um dos que mais me impressionaram pela abertura do processo de impeachment. E colaboraram muito por isso. E depois ele tentou negar isso tudo quando tentou o apoio do PT para fazer o seu sucessor. Infelizmente ele perdeu, e perdeu feio. Entendeu? O Arthur Lira acabou derrotando o Baleia Rossi. Isso, inclusive, é um dos pontos que eu jamais permaneceria no PMDB, porque o Rodrigo Maia com o Baleia Rossi, o PMDB entrando naquela aventura de Rodrigo Maia, é uma coisa que eu não poderia aceitar. Então, o que a gente pega ali e vê é o seguinte: o Rodrigo Maia, ele, quando houve o impeachment, ele queria ser o líder do governo do Michel Temer. E os partidos todos que participaram do processo de impeachment não queriam o Rodrigo Maia líder do governo. Então, eles indicaram outro deputado. E eu fui o porta-voz ao Michel Temer digamos assim, desse veto dos partidos, que o Rodrigo fosse o líder do governo. E o Rodrigo não aceitou. Ele tomou isso pelo lado pessoal, né? Levou pelo lado pessoal e rompeu comigo em função disso. Em função disso, ele se vingou de mim. Ele é uma pessoa não só ambiciosa, mas muito vingativa. E ele se vingou de mim no meu processo de cassação em função disso. Essa é a verdade. O Rodrigo Maia ficava pegando carona toda vez que eu ia e voltava do Rio de Janeiro para Brasília nos aviões da FAB. Ele vivia, era o caroneiro do avião da FAB. Sou testemunha, quanto você o ajudou. Sim, eu não entro nem no método de ajudei, mas enfim, isso é um detalhe à parte. Ele foi desleal comigo, sim. Ele foi desleal, ele é desleal. Ele é uma pessoa, o caráter do Rodrigo Maia é duvidoso. Então, a gente não pode deixar de registrar isso. Tem mais algum deputado que você tenha ficado muito magoado nesse processo de cassação? Porque eu vi tantos ali que me surpreenderam, sinceramente. Alguns me surpreenderam positivamente, poucos, né, que foram até te defender ali,
Não, eu diria o seguinte, eu prefiro registrar os positivos, né? Ao invés de registrar. Eu lamentei 2 ou 3 deputados que passaram a madrugada anterior comigo discutindo a situação e na hora não resistiram e votaram a favor. Aguinaldo Ribeiro, Rogério Rosso, e uns deputados que realmente não podiam passar a madrugada ali fazendo pressão em cima do Rodrigo Maia e para que ele aceitasse a situação e eu não votasse aquele dia e efetivamente depois na hora não aguentaram a pressão e votaram a favor. Esses são de caráter duvidoso, mas eu prefiro realçar os positivos, né? Aqueles que tiveram um processo de correção que merecem, porque na vida, como você falou, o mais importante de tudo é a coerência. Eu não vi deputado que ficou do meu lado ter um prejuízo eleitoral. Eu vi aqueles que ficaram contra mim, alguns deles não voltarem mais, perderam a eleição. Isso eu vi. O que mostra que mais do que qualquer posicionamento contra ou a favor é a coerência. Sim. Quem não tem coerência, efetivamente, o eleitor acaba cobrando. O eleitor reconhece o seguinte, não, eu posso até discordar desse cara, mas esse cara é coerente. Há uma máxima na política que não falha, que é a política adora a traição, odeia o traidor. Eu odeio o traidor, exatamente. Isso aí é uma coisa conhecida. Não tem jeito. Mas eu registro o Carlos Marum, que realmente... Esse foi muito firme, né? Talvez tenha sido uma pessoa que, por acaso, esse não me devia nada. Esse se elegeu naquele mandato que eu fui. Pelo contrário, só me ajudou, votou em mim para presidente, só estava alinhado, é o que não me deve nada. Registro o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que teve um comportamento firme até o último segundo e não votou, entendeu? Então... O Jovaí Arantes também, que era o líder do PTB na época, hoje é o partido que eu estou. Então, o Jovaí, o Arthur Lira, o Carlos Marum, o Washington Reis, entendeu? Que inclusive enfrentou no Conselho de Ética, o Mauro Lopes, tem vários deputados que a gente, o Washington era deputado na época, e candidato a prefeito de Caxias naquele momento, não teve receio de que aquilo afetasse a candidatura dele, não perdeu um voto por causa disso, estava lá e foi firme. Firme, inclusive, no Conselho de Ética. Então, são pessoas que você não pode deixar... Tinha todas as desculpas do mundo para pular fora. Mas não usou. O Fernando Jordão também estava disputando a prefeitura de Angra naquele momento. Então, eu tenho vários registros positivos, né? Porque muitos não compareceram a mesma coisa que votar comigo. Era igual o voto favorável a não comparecer. Então, a gente até combinava, não comparece não, vai embora, fica aí. Era o combinado, de fato. Então... Isso aí, mas isso é da política. Vamos lá, acabou, vira a página. Outro dia, eu estava, essa semana, tomando o café da manhã no hotel que eu estava em Brasília, e aí, de repente, vem um ex-deputado que, por acaso, não disputou eleição de reeleição, mas era deputado comigo, e veio me cumprimentar e tal, até por causa de uma entrevista que eu tinha dado no Pânico e tal. Aí veio dizer para mim o seguinte, o único arrependimento que ele tinha no mandato dele de deputado foi ter votado pela minha cassação. Falei, tá bom. Arrependeu tarde, né? Não, mas não me cabe falar nada. Enfim, isso aí, a vida resolve isso, né? A Sim. política, se a gente for olhar a política pelo espelho retrovisor, você não volta a atividade. Não sai do lugar, exatamente. A política você tem que olhar pelo para-brisa. Isso que eu tento passar para minha filha. Não olhe pelo retrovisor, olhe pelo para-brisa. Se você for olhar pelo retrovisor, você vai sair brigando com o mundo inteiro. Você não pode cobrar a mesma coerência que você tem de outras pessoas. Você tem que ser coerente. Se os outros não são, quem vai julgar isso é o eleitor, é a população, é a sociedade. Não sou eu nem você. Você tem toda a razão. Eu também acho que a vida tem que ser assim, né? Se você Sim. ficar se carregando bacalhau, você não sai do lugar. Você não sai do né? lugar. Bom, eu acho que você, assim como eu, fomos vítimas da famosa Lava Jato, que, em nome de combater a corrupção, cometeu uma série de atrocidades, né? Assim, e abanado pela imprensa. Eu acho que houve ali um certo momento que havia um certo conluio, né, assim, do Ministério Público com a imprensa de defenestrar a política, né, tornar a política uma atividade completamente criminosa. Né, eu fui vítima de 2 buscas de apreensão, 2, não foi uma só não. E uma foram na minha casa porque eu supostamente era operador da Rio Ônibus na Prefeitura do Rio. Detalhe, o prefeito era meu inimigo público. Como é que alguma atividade econômica vai contratar alguém
que não fala com o prefeito, que é inimigo do prefeito. Esses caras foram na minha casa, uma operação, pareceu que iam prender um monte de traficantes, helicóptero, 3 viaturas, fuzil, não sei o quê. E depois, 2 dias depois, aparece um advogado no meu escritório, esse que agora ficou famoso depois, que o Natanael, sei lá, esqueci até o nome dele agora, o que, segundo consta, delatou o juiz Bretas. Esse cara apareceu 2 dias depois no meu escritório dizendo: você faz o seguinte, você vai preso em 1 mês. Se você fizer uma delação, você não vai preso. Eles, na verdade, queriam que eu entregasse coisas do Eduardo Paes. No fundo era isso. Eles me pressionaram para isso. E eu acho que na vida é o seguinte, eu não tenho mais nenhuma relação com o Eduardo Paes há muitos anos. Mas eu acho o seguinte, o que você sabe, o que você ouve na confidência de uma pessoa, de uma relação mais próxima que você tem, isso tem que morrer com você. Você não pode usar isso amanhã para você se livrar de possíveis crimes que você tenha cometido. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, nós vivemos um período da Lava Jato em que o Judiciário e o Ministério Público, em nome de combater o mal, fizeram as maiores atrocidades do mundo, né? Ou seja, combater o mal com o mal. Você não acha que o Supremo está cometendo um pouco o mesmo erro? Deixa eu te falar, Rodrigo, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Não é só com essa simplicidade que você está colocando, não. É claro que quem sofre, como você sofreu, só quem sofre sabe aquilo que sofre. E, obviamente, sem qualquer tipo de comparação, ninguém sofreu mais do que eu sofri. Sim. Eu fui vítima e fui obrigado a me submeter a todo o circo que foi montado, que era montado dessa Operação Lava Jato. O que acontece? Aquilo não era simplesmente um conluio do Ministério Público, era uma organização política. Uma organização política que tinha um chefe que era o Moro. Uma organização política tão criminosa quanto os crimes que eles queriam imputar a terceiros. Quem tem a possibilidade de olhar a Vaza Jato, e eu tenho acesso a mais fatos da própria Vaza Jato hoje, por causa dos acessos processuais que eu estou tendo pelos meus advogados, muito pouca coisa ainda saiu do que poderia ou pode sair. Tem coisa muito pior ali. Muito pior, mas muito pior. Com relação a mim, especificamente, eu diria a você que são coisas absurdas. O que aconteceu? Você tinha uma organização política comandada pelo Moro que tinha um único objetivo, era a criminalização da política e a ascensão deles ao poder. E isso é uma coisa que o fato em si, ele corrobora tudo, porque o Moro é candidato a presidente da República, não está sendo porque ele é tão burro na política, tão enviesado na política, que ele morreu pela... Eu costumo dizer ali, eu escrevi sobre isso, o Moro voltou à cena do seu próprio crime e foi morto nela, porque ele entrou na política e foi morto pela política, que ele queria criminalizar. Então ele morreu na cena do seu próprio crime. Agora virou, quando muito, a Greta Garbo, que acabou no Irajá. Quando muito, vai virar assessor do Bivar. Então, é exatamente essa a situação do Moro. Mas o Moro, com a sua organização política, que ele havia anunciado previamente, em um artigo na Folha de São Paulo, em 2011, quando ele dizia como é que nós tínhamos que montar uma operação mãos limpas no Brasil, em que você tinha que ter a mídia cooptada, você tinha que ir para o processo das delações. Eles montaram uma indústria de delação no Brasil. Você prendia as pessoas, era um sequestro. O resgate era a delação. Ou você pensa que não me ofertaram delação para sair da cadeia? Não tem a menor dúvida disso. Então, e o que aconteceu? E plantavam nota no jornal dizendo que você ia fazer delação. Não, a coisa é muito simples para poder explicar. Eu não tenho o menor problema de abordar esse ponto. Eu fui preso, obviamente que depois da cassação do meu mandato, não tinha dúvida nenhuma que o Moro não ia perder a oportunidade de me prender, porque ele queria dizer que era imparcial, porque ele tinha o PT, ele dizia isso em entrevista pública, mas ao mesmo tempo eu tenho o maior adversário do PT aqui. Eu era a prova da imparcialidade dele. Porque o Moro estava no processo de criminalização da política e tinha que criminalizar o PT. Claro que tinha. Era o partido do poder. Era o partido do poder. Então, mas ele, para poder parecer honesto, ele tinha que criminalizar todo o segmento da política, embora ele poupou o PSDB naquele momento, porque era alternativa, mas o maior adversário do PT era eu. E ele dizia isso em entrevista. Aquilo lá, quem passou pelo Paraná, era um circo. A gente era submetido às coisas mais absurdas que você pode imaginar. O advogado não podia falar com você, a não ser por telefone gravado. Você era sujeito a visitações públicas das pessoas que iam ver lá para visitar e me olhar.
Era isso que acontecia, era uma peça de... Era um jardim zoológico. Um jardim zoológico, exatamente isso. Então, ele comandava desde o agente da entrada do presídio ao agente da polícia que te carregava, ele controlava tudo, era uma organização aquilo ali. Aquele Ministério Público atuava em consonância com ele. Está lá muito claro, no dia que me prendeu, ele dá ordem para não pegarem meu telefone, para deixar meu telefone. Por quê? Simplesmente ter o meu telefone significaria tirar o foro dele, porque ia ter conversas com outras pessoas que tinham foro e ele não podia usar mais o foro, ele ia perder o foro. Para você ter uma ideia, eu tinha sido denunciado no Supremo Tribunal Federal pelo crime eleitoral. Aí o que aconteceu? O processo desceu, Moro, me absolveu, praticamente ele coloca uma absolvição sumária do meu crime eleitoral para ele manter a competência dele. Ele não podia ter feito isso, ele fraudou a competência. Por isso que ele me prendeu, me condenou e a condenação dele foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Por quê? Porque ele fraudou o processo. O meu caso é um pouquinho diferente do Lula. O Lula ele não praticou um ato de fraude. No meu, ele praticou um ato de fraude para manter a competência dele. Eu fiquei preso 4 anos e meio com base num pedido de prisão com uma sentença em sequência que foi anulada, porque ele era incompetente para isso. Que coisa, né? E quem repara isso? Ninguém vai reparar. Então, o que está acontecendo? Era o processo, era vitrine. Pô, eu vou prender o Lula, estou com o Lula aqui. Já tinha feito o processo com o Lula, busca apreensão, aquela espalhafatosa toda que foi feita com o Lula. Agora eu vou prender o Eduardo Cunha. Pronto, agora eu estou com os dois aqui. Então tá bom. Aí ficava o Lula na Polícia Federal e eu no outro local. Eram os dois circos que o Moro montou lá. E o Moro, inclusive, ele, na minha opinião, ele cometeu ele quebrou as empresas brasileiras. Ele tirou os mercados das empresas brasileiras no exterior. Ele não só tirou a geração de emprego, como tirou tudo que nós tínhamos levado anos para conquistar. O Moro quebrou a economia brasileira naquele momento. Ele não pode dizer o prejuízo que o Moro deu à economia é muito maior do que o suposto valor que foi recuperado. Você tem que combater a corrupção, mas tem que combater no devido processo legal. Claro. Um juiz competente, prender efetivamente aquele que for considerado culpado com a sentença transitada em julgado. Preservar as empresas. Preservar as empresas, preservar os empregos das empresas. O Moro sequestrava os dirigentes das empresas e obrigou a fazer delação. Se eu não é culpado, ninguém estava mais discutindo isso não, o cara pagava para sair. Porque o que aconteceu? O cara olhava o seguinte, você tinha uma linha lá, que você tinha o Moro, você tinha o Tribunal Regional Federal lá da região, que seguia tudo que o Moro falava, e você ia para o STJ, tinha o relator, que também era do Ministério Público do Paraná. Então era uma linha que nada iria mudar. Nada iria mudar. Então, e mesmo que não tivesse, o bombardeio era tão forte que as pessoas não tinham coragem. Mas é um pouquinho mais grave. O Supremo cometeu um erro naquele momento quando mudou o entendimento e permitiu a prisão após segunda instância, que depois foi revogada quando o Lula acabou sendo solto. O Supremo mudou isso. E isso fez com que todo mundo que fosse preso por Moro sabia o seguinte: bom, eu condenado aqui pelo Moro eu já estou, o segundo grau vai confirmar e eu vou estar preso cumprindo pena. Quando foi julgado no STJ, no Supremo, vai levar muito tempo que eu vou ficar preso. É isso que aconteceu. Então todo mundo fez delação para sair da cadeia. Era o resgate. Porque o que acontece? Existe uma filigrama jurídica. Quando você é condenado em primeiro grau e em segundo grau, o recurso que você faz ao STJ, que é o recurso especial, ele não pode ter reavaliação de provas. Isso viola a súmula 7 do STJ. O que significa isso? Ele condenava os caras pela palavra dos delatores. Simplesmente, a lei da delação, ela veda você condenar quem quer que seja apenas pela palavra do delator. Só que o TRF confirmava, quando chegava no STJ, você dizia o seguinte: eu fui condenado apenas pela palavra do delator. E o que escrevia o ministro do STJ, que está saindo, foi substituído, está doente agora, mas que era do Ministério Público do Paraná, ele escrevia o seguinte: eu, para poder ver se a palavra do delator foi que o condenou, eu tenho que reavaliar as provas. E isso é proibido pela súmula 7. Então o STJ não reavaliava, só mudava por matéria de direito. Por que acabou a Lava Jato? Porque foi uma matéria de direito, que foi a competência eleitoral superar as outras competências. Não foi justamente pelo fato dos absurdos das delações. Sim. Porque não cabe ao STJ reavaliar a prova. E tampouco o Supremo, que só pode adentrar na violação de direito em função das prerrogativas constitucionais que você tem da ampla defesa. Então, o que aconteceu, aí tentando responder a tua pergunta, o Supremo naquele momento,
foi no início covarde, porque quando começou a Lava Jato, o Teori soltou o diretor da Petrobras que havia sido preso daquela forma, e depois o Moro fez uma carta dizendo que ele estava soltando os traficantes que estavam lá. E aí o ministro do Supremo, que já faleceu, então a gente não adianta falar porque ele não vai estar aqui para poder responder, o Teori Zavascki, voltou atrás. E aí o Moro prendeu de novo o Paulo Roberto, que era o diretor da Petrobras. E aí pronto, se submeteu àquilo ali. Então a partir daí o Supremo se curvou. Eu me lembro bem que em um determinado momento, o presidente da Câmara, eu conversei com o ministro do Supremo, falei, do jeito que vocês estão indo, vão botar uma salinha do lado do Moro, lá no Paraná. O Supremo vai se restringir a uma sala ao lado. Hoje o Supremo mudou essa convicção. Hoje o Supremo está agindo diferente. E o Supremo tem essas coisas. Eu, por exemplo, esse meu afastamento que foi me dado da presidência da Câmara pelo Supremo absurdo, ilegal, que eu contestei, que eu não tinha a quem recorrer, o mesmo Supremo que me afastou foi o mesmo que anulou a minha condenação. Então, quer dizer, exatamente. É uma evolução. Ah, você pagou um preço? Paguei o preço. Não tem jeito, isso não vai voltar mais atrás. Mas é o mesmo Supremo. Então, eu diria que o Supremo está, sobre esse aspecto, hoje mudando favoravelmente a que coisas absurdas como foram feitos pelo Moro, e que depois, por que era a organização política pelo Moro? E você vai dizer, não, mas eu estava aqui no Rio de Janeiro. Não, mas não é. É que depois que o Moro introduziu isso, você passou a ter filhotes da organização do Moro tentando seguir a mesma linha do Moro. Aqui no Rio. Foi o Rio, foi Brasília e Rio Grande do Norte, onde eu sofri. Eu sofri processos em Brasília, que acabou condenado e foi anulado também. Lá não chegou, lá foi o próprio TRF que anulou, não chegou a mais. No Rio Grande do Norte nem chegou a ser julgado. Antes que julgasse pelo juiz de primeiro grau, já foi tudo retirado de lá e mandado para a Justiça Eleitoral. Então, por que Rio Grande do Norte? Porque era a campanha eleitoral do Henrique Eduardo Alves, que era nosso companheiro lá e era o presidente da Câmara, e que depois ele deixou a presidência da Câmara concorrendo ao governo do Rio Grande do Norte, e eu era o líder da bancada. Então eu fui processado por isso, lá, pela campanha eleitoral do Henrique Eduardo Alves. Então é surreal. Se você olhar tudo que aconteceu, é um negócio absurdo. Isso aí precisa de uns 10 livros para explicar isso tudo, mas o Moro não pode passar impune por isso. Ele tem que ser execrado na sociedade, tem que ser mostrado os absurdos que ele cometeu, para evitar que outros absurdos como esses aconteçam. No Rio de Janeiro, praticamente da operação, quase todas já saíram da competência do juiz aqui, que também utilizou de mecanismos para manter a competência dele. Então, isso já foi praticamente retirado, quase todas as ações dele. Eu estou te contando uma coisa que aconteceu comigo. Eu tomei uma busca e apreensão 2 dias depois. 2 dias, não foi uma semana nem um mês. 2 dias depois foi um advogado que depois virou um superstar da Lava Jato aqui no Rio e agora me parece que virou delator. Ele apareceu no meu escritório dizendo que se eu não fizesse uma delação, eu ia preso em um mês. Agora, era o resgate, né? O resgate do sequestro que eles promoviam. Eu ontem estava participando de um debate, e aí, nesse debate, chegava um cara e disse assim, você está falando aqui do Moro, eu estou tendo que mudar minha opinião sobre o Moro. A gente assistia aquilo tudo, torcia pelo resultado, por aquelas condenações. Eu disse para ele o seguinte, você imagina se um guarda de trânsito te para um carro na rua e coloca um pacote de droga dentro do carro e depois você é preso em flagrante e, consequentemente, você é condenado e preso por isso. Você vai achar isso bom? Essas coisas que você torcer pela condenação porque a mídia o coloca, mostra que você tem que entender que isso tem que corresponder ao devido processo legal e tem que ser correto, porque hoje a vítima é o cara que você está torcendo, amanhã a vítima pode ser você. Sim, e se fazem com você, que era o presidente da Câmara... Imagina que não vão fazer com um cidadão comum. Fazer com um cidadão anônimo. Claro, isso cara que está dando com as pessoas. Por exemplo, eu queria falar um pouquinho sobre o Supremo. Por quê? Nós estamos vivendo hoje um empate enorme do presidente com o Supremo, muito em virtude, principalmente, de um inquérito das fake news. Inventaram o inquérito das fake news. Eu sou um pouco na sua linha. Eu gosto de discutir tese. No Brasil, o mensageiro ficou mais importante que a mensagem. Então você não discute mais tese. Vamos destruir o Eduardo Cunha, então vale qualquer coisa. Vamos destruir o fulano, então vale qualquer coisa. Só que é o que você disse. Hoje é você, amanhã sou eu, depois de amanhã é o fulano, depois de amanhã é o cicrano. Então assim,
Você não acha um pouco absurdo? É assim, eu, sinceramente, nunca troquei 2 dedos de prosa com o Daniel Silveira, não gosto das posições dele, não seria eleitor dele, mas eu acho que um deputado, em pleno exercício do mandato, por mais bobagem que ele tenha dito, um ministro que foi ofendido abrir um processo de ofício e ser o juiz da sua própria causa, me parece uma coisa completamente descabida. Olha, eu tenho tido a oportunidade de comentar tudo isso, que é obviamente que esses assuntos são todos colocados em todos os debates que eu participo. Eu acho que o caso do Daniel Silveira, o mais grave de tudo foi a Câmara dos Deputados ter mantido a prisão dele quando foi efetuada. Porque aquela prisão em flagrante, ou ser enquadrada como uma prisão em flagrante, e a Câmara se submeter e não revogá-la, que ela tinha essa prerrogativa, talvez tenha sido o grande erro do processo. Porque se a Câmara tivesse revogado, não teria acontecido nada. O problema é que a Câmara manteve. Sim. Se a Câmara manteve, você politicamente você deu a justificativa para tudo que estava acontecendo e tudo que poderia acontecer. Então, na minha opinião, e aí talvez o próprio governo tenha errado, que não tenha colocado a sua maioria para impedir que aquela prisão essa continuasse. atrocidade. Era o poder da Câmara. O Supremo executou o mandado de prisão e caberia à Câmara mantê-la. Tinha essa prerrogativa. Por que a Câmara manteve? Então, o grande erro, na minha opinião, vem esse. Agora, eu acho que nós estamos vivendo um processo hoje, Rodrigo, que é um pouco mais grave do que simplesmente eu entrar e dizer para você, não, o inquérito é errado, a decisão contra o Daniel Silveira é errada, a decisão que teve contra mim foi errada, a decisão que teve contra, por exemplo, não permitir que o nomeado presidente da República assuma o ministério. Isso aconteceu, por exemplo, não vou nem falar do governo Bolsonaro, não. Vou falar, por exemplo, a Cristiane Brasil ser nomeada ministra do Trabalho pelo Michel Temer e simplesmente a Carmen Lúcia impedir a posse porque diz que tinha uma ação trabalhista contra ela. Aquilo foi surreal. Surreal. Não existe exemplo mais absurdo do que isso. Troço. Então, primeiro, nós temos que discutir os ministros monocraticamente poderem fazer o que fazem. Eu acho que nós estamos... Eu estou defendendo, inclusive, a tese da gente ter uma nova Constituição. Porque o que está acontecendo? A Constituição ela pressa que você tem que ter os poderes harmônicos e independentes. Eles não estão nem harmônicos nem independentes. E nem independentes. Tá? Você, quem conhece Brasília, sabe que a Praça dos Três Poderes ela foi feita de modo que você tem o Congresso no centro e o Poder Judiciário e o Executivo de cada lado do Congresso ao centro. Hoje, está na hora de você trocar, passar o Congresso para o lado e passar o Judiciário para o centro. O que está acontecendo é uma interferência do Poder Judiciário em todas as instâncias. Não é só na instância do maior tribunal, que é o Supremo. É de todas as instâncias, em todas as prerrogativas dos outros poderes. E isso se dá, estão legislando. Um exemplo clássico que eu falo sempre. O Barroso, no habeas corpus, para a soltura de uma pessoa que praticou aborto ilegal, ele simplesmente resolveu, no voto dele, liberar o aborto até 3 meses de gestação. Quer dizer, ele resolveu legislar. Entendeu? É impressionante. Então, isso aí, tem vários exemplos desse. Felizmente, essa tese do Barroso acabou não prevalecendo no acordo. Senão o Supremo já tinha legalizado o aborto no Brasil até 3 meses de tempo de gestação. Então, a gente tem exemplos clássicos. Por exemplo, o juiz de garantias que foi aprovado pelo Congresso Nacional tem 2 anos que uma decisão monocrática do Fux suspendeu, ele não leva para o plenário para votar. Então, isso é uma afronta ao Congresso. Você não pode. A Constituição brasileira de 1934 tinha um artigo que dizia que o Supremo não podia entrar em decisão política. A Corte Italiana, que nós gostamos muito de seguir, ela também preza que você não pode entrar em política. Quando foi discutida casal homoafetivo por ter essa relação na Corte Constitucional Italiana, você sabe o que ela decidiu? Isso é um problema do parlamento, não cabe a nós nos pronunciar. Então, o que acontece é que a democracia, quem tem que decidir a interferência do Poder Judiciário em cima do Poder Executivo. Como é que pode um ministro, monocraticamente, querer derrubar uma política pública de quem foi eleito pelo povo, ou até ditar a política que tem que ser adotada, como aconteceu assim na pandemia de Rodão? Não precisa dizer nada, nós estamos aqui com durante a pandemia, um ministro do Supremo, monocraticamente, restringiu no estado do Rio de Janeiro a polícia de entrar em boa parte do território. Eu não estou alegando se é bom ou não. Estou dizendo que você teve a operação agora, tem que dar satisfação ao Supremo. Que isso? E por que só no Rio de Janeiro? Se ele fizesse alguma decisão
geral para o Brasil, mas para o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, só no estado do Rio de Janeiro... Foi o mesmo deputado que entrou pedindo o mesmo afastamento, usando os mesmos advogados do ex-escritório do ministro Barroso, só para você saber. Não tem diferença nenhuma dessa ação. O nome é Alessandro Molon. Não tem nenhuma diferença do que aconteceu comigo, com os mesmos advogados do escritório do Barroso. Só para você entender, tanto o meu afastamento, quanto com relação agora a essa de proibir a operação policial no Rio de Janeiro. Então, o que eu falo é um pouco mais complexo do que um caso específico. Sim. Eu acho que um caso específico é decorrência desse poder que o judiciário ficou, que está acima dos demais poderes. Então nós temos que corrigir isso. Nós temos que colocar que o Supremo trate daquilo que lhe afeta. É bem verdade que nós, políticos, somos o culpado, grande parte também, por essa interferência. Por quê? Eles são provocados. Como você falou aqui, o deputado vai lá e provoca no Supremo para dar uma decisão para não ter operação no morro. O deputado vai lá e provoca quando ele perde uma votação no Congresso. Ela chama. Ela chama para casa. Então ela vai lá buscar o recurso daquilo que ele não consegue obter no Congresso dentro do Supremo. Entendeu? Para mudar aquilo que foi definido. Ele mesmo enfraquece o poder. O governo resolveu comprar a vacina A, ele entra com a medida no Supremo para comprar a B. Entendeu? É mais ou menos assim que a coisa funcionou e está funcionando. O Supremo virou instância recursal do parlamento. Sim. Porque alguns maus parlamentares, alguns que não têm essa preocupação, querem que o judiciário interfira na política. Então, tem que registrar também, ao mesmo tempo que eu critico a postura que o Supremo adotou, eu tenho que criticar aqueles eles são que buscam. Provocados. A política se enfraquece. Se enfraquece quando ela provoca. O parlamento, ele busca, ele pede para o poder interferir no poder legislativo. Ele pede. Você viu um exemplo hoje que está nos jornais aqui. A Câmara dos Deputados votou um código eleitoral que o Senado não o aprovou para valer para essas eleições agora em 2022. Mas está apreciando ainda. E agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Fachin, se dirigiu ao Senado para dizer que aquele código diminui o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Maravilha, devia. No qual eu pergunto só existe no Brasil o TSE, não existe igual a Justiça do Trabalho, só que no Brasil que tem. É um custo enorme do TSE, aquele prédio do TSE que foi construído. 9 bilhões por ano. É uma fortuna que 9 custa. 9 bilhões no ano passado que não teve eleição. Para quê? Para quê? O Tribunal Superior Eleitoral é um elefante branco desnecessário. As eleições americanas são decididas por um juiz de primeiro grau em cada condado onde é disputado o processo. Então, por exemplo, o Bush, filho, foi eleito presidente por decisão de um juiz da Flórida, que invalidou ou validou ou invalidou determinada votação. É um juiz normal, não precisa ter uma justiça para isso. A justiça já existe. Então, não sou contra, tem que ter justiça para arbitrar conflitos, é óbvio, mas o problema todo é que não precisa ter esse monstro que a gente criou. Assim como a Justiça do Trabalho é outro monstro. É outro monstro que foi criado desnecessário. Isso é custo Brasil, é custo de produto. A gente discute, lá vem o Lula pregando que vai revogar a reforma trabalhista. Isso aí serve para quê? Para aumentar o custo das empresas, para diminuir o número de empregos. Você vê que nós estamos vivendo um momento que a pandemia fez com que a China parasse de produzir. Grande parte daquilo que o mundo ficou dependente, como semicondutor para veículos, por exemplo, está faltando carro no mundo inteiro, porque a China não entrega os semicondutores. Sim. Por que todo mundo deixou a China fazer isso? Porque o custo da mão de obra dela é mais barato. Então, como o custo mais barato, sem todos aquele arcabouço de direitos, porque se fosse produzir no Brasil semicondutor, ia ficar o dobro do preço da China. Sem dúvida. Agora está todo mundo investindo bilhões para produzir semicondutor, porque ninguém vai ficar dependente da China. Está faltando um container para poder botar mercadoria. Está faltando tampa de remédio. Está faltando tudo. Porque a gente terceirizou por causa de quê? Porque a mão de obra da China. Então por que nós não podemos adotar o mesmo critério, ter o mesmo custo que a China tem no produto, não precisa depender da concentração disso na China? É uma questão até estratégica, para você não ficar dependente dos outros. Então, nós estamos vivendo um processo que a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, são caras para a sociedade. Ao mesmo tempo, estamos vendo aqui o Fachin está preocupado que o Código Eleitoral vai tirar o poder do TSE para tirar mesmo. Tá certo, tem que tirar mesmo. Devia acabar. Essa é uma boa economia. Não. Vamos falar um pouquinho de política? Eu gostaria muito de te ouvir a sua análise. Você tem sempre uma análise muito coerente, muito correta, e uma visão muito clara do momento. Né? Eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Agora, a terceira via, ainda ficam tentando construir uma maluquice aí. Eu nunca acreditei nisso. Você aposta no Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro será eleito?
Eu acho que o Bolsonaro deverá ganhar a eleição. Eu acho o seguinte, eu acho que a eleição está polarizada, ela pode ser resolvida no primeiro turno, até porque a terceira via, eu já falo há muito tempo que não existe terceira via. Você está vivendo um processo que a polarização sempre existiu desde que retornou às eleições diretas. Quando era o Collor candidato, que era uma eleição solteira, o Lula tomou o lugar do Brizola, que era o contraponto. O Brizola morreu a partir daquela eleição eleitoralmente. O Lula tomou. Lula tomou e continuou sendo o lado da política brasileira até hoje. Hoje, vai e volta é Lula, não tem jeito. Daquele lado, nós estamos com 33 anos dentro desse processo. O outro lado, o PSDB tomou o lugar do Collor depois do impeachment do Collor. E aí, o Bolsonaro, em 2018, tomou o lugar do PSDB. Então, nós estamos aqui, efetivamente, com a mesma polarização que existia desde a eleição de 89. Sim. E não se configurou, a chamada terceira via nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história, porque a terceira via, quando ela é forte, ela vira a primeira ou segunda via, jamais ela vira a terceira. Então essa história de terceira via, ela é uma conversa furada, é desejo da mídia, não necessariamente é realidade eleitoral. Como as candidaturas, eu diria que essas terceira via são candidaturas alternativas, né? Como essas candidaturas alternativas estão com desempenho pífio, algumas desistiram, mas na sua maioria ou no seu conjunto pífio, a tendência natural é que haja o chamado voto útil e que acaba o eleitor, cara, vai ser a mesma coisa mesmo, vou ficar discutindo Lula e Bolsonaro aqui, vou resolver logo agora. Então, quem eu vou votar no segundo turno, eu vou votar no primeiro e acabou. Eu acho que isso pode acontecer. Também tem um dado, nenhum presidente da República candidato à reeleição perdeu a eleição. Segundo, nem a Dilma. Nem a Dilma. E segundo, também quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno não perdeu o segundo turno. Mas as pesquisas hoje são desfavoráveis ao Bolsonaro. Elas são desfavoráveis ao Bolsonaro. Não acho que é no tamanho que o Datafolha botou. A discrepância foi tão grande, até porque a metodologia do Datafolha é diferente das outras pesquisas. Eventualmente é possível que o Lula ainda nesse momento esteja em primeiro lugar. O Bolsonaro estava em ascensão, a ascensão dele foi contida pelo aumento dos combustíveis. Isso deu um desgaste enorme para ele, esse aumento fora da curva que teve, de 20 e tantos % decorrente da crise que aconteceu da guerra na Ucrânia. E nós, mas ao mesmo tempo, você tem que pensar o seguinte, a eleição, ela voltou à política. E ela na política se resolverá. E na política você vai ter que entender o seguinte, eu quero o PT de volta. A campanha ainda não começou. Eu quero o PT de volta. Não adianta essa história de disfarçar. E isso que a mídia está tentando fazer, porque a mídia, a grande mídia, nós temos um problema. A grande mídia hoje, ela repudia, rejeita o Bolsonaro como nunca aconteceu com nenhum outro governante do país. Eles tiraram o disfarce e são militantes. Eles são militantes contra o Bolsonaro. Não importa quem vai ser o beneficiário, pode até ser o PT o beneficiário. Eles aceitam aturar o PT para não ter o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Eles não queriam o PT também não. Mas como entre o Bolsonaro e o PT, eles já escolheram previamente o PT. Então, essa grande mídia que o Bolsonaro, de uma certa forma, a enfrentou, e enfrentou, não só tirar verba de anúncio, não, enfrentou quando o Bolsonaro estabeleceu uma comunicação com a população independente da intermediação da grande mídia. Essa é a verdade. O Bolsonaro tem uma capacidade de comunicação, criou essa capacidade de comunicação que não precisa do Jornal Nacional. Ele não está se lixando que vai aparecer no Jornal Nacional. Não está nem aí para o Jornal Nacional. Entendeu? Então, e assim Bolsonaro conseguiu e consegue se manter com o Jornal Nacional e todos os outros jornais batendo diuturnamente nele. Nenhum político aguentaria isso. Ninguém aguenta. Então, se o Bolsonaro conseguiu resistir isso tudo no processo eleitoral, que vai ser um processo equânime de aparição, eu não tenho dúvida nenhuma que a decisão política, que aí você vai cair na realidade. Porra, eu não gosto do Bolsonaro. Cara, eu vou aturar o PT? Aí você vai ter a reflexão. Porque eu ando em muitos lugares, né? Eu estou vivendo em São Paulo, mas continuo também no Rio, ando em Brasília, e eu ando bem, mas ando bem em todas as classes. Então, eu vejo o seguinte, o cara fala, Bolsonaro não sei o que, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Tá, mas se ficar o Bolsonaro e Lula, você vota em quem? Cara, no Lula eu não voto não. No PT não dá não. O problema não é nem o Lula, o problema é o PT. O problema é o PT de verdade. Se o Lula não tivesse no PT, talvez pudesse até... Fosse até realmente mais fácil para ele. Fosse mais fácil para ele. Mas no PT, o problema do Lula é o PT. E o Lula nunca teve tão petista como ele está hoje. Ele já está defendendo o aborto, entendeu? Vamos revogar a reforma trabalhista. O Lula se apegou ao PT pela torcida que o PT tem, para não perder a torcida. E, consequentemente, ele hoje, se foi eleito,
ele vai ser o mais petista do governo dele. Sim, vai ser o governo mais radical dele. Mais petista, porque os outros não foram tão petistas quanto esse. Será? Poderá ser, né? Mas eu ainda assim acho que a reflexão do processo eleitoral... Porque, veja bem, em 94, nessa altura do campeonato da eleição, o Lula estava quase ganhando o primeiro turno também, do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno da eleição. Não tem aí essa história que a eleição esquece. Foi em julho que o Fernando Henrique começou a passar o Lula. Verdade. Entendeu? Então, o processo eleitoral e a campanha agora é mais curta. Antes a campanha era 90 dias, a campanha agora é 45 dias. Então, você tem um aprofundamento, tem que ser mais para perto mesmo. Então, eu, sinceramente, pelo que eu vejo na rua, eu ainda acredito na eleição do Bolsonaro. Bom, vamos falar rapidamente sobre Rio de Janeiro. Claro. Você está em São Paulo, eu sei que você está em São Paulo, você é pré-candidato em São Paulo, mas sua filha é pré-candidata aqui no Rio, a Dani Cunha. Sim. Né, que é uma menina extremamente talentosa. Obrigado. Espero que ela tem as virtudes do pai e não tem os defeitos. Mas assim, ela está apoiando o governador Cláudio Castro. Sim. Você acha que essa eleição é uma barbada para o governador Cláudio Castro, a reeleição do governador Cláudio Castro, ou você acha que vai ser uma eleição difícil? Nenhuma eleição é barbada. Mas o que está acontecendo é um fenômeno que a gente está percebendo que não acontecia antes. O processo político sempre teve uma separação da decisão da candidatura presidencial, da separação das candidaturas dos estados. No entanto, por exemplo, em São Paulo, eu estou vendo hoje que a polarização que tem nacional está se refletindo em São Paulo. Hoje, eu diria a você que o candidato Bolsonaro em São Paulo deve ganhar a eleição de governador. Eu acho que o PSDB não vai para o segundo turno em São Paulo. Vai disputar o Tarcísio contra o Haddad e qualquer um que enfrentar o Haddad vai ganhar a eleição em São Paulo. Depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos. No Rio de Janeiro, se ficar o quadro como está hoje, do Freixo ser o candidato do Lula e do PT aqui, e ao mesmo tempo enfrentar o Cláudio Castro sendo o candidato que está com o Bolsonaro, porque o Cláudio, além de ser o candidato do Bolsonaro no Rio, ele também tem a classe política do Rio com ele. Ou seja, ele tem um ativo duplicado. Ele fez uma ampla coligação, Isso. Né? Então ele tem esse ativo, além de ser o candidato do Bolsonaro e de ocupar os espaços. Então, a nacionalização da candidatura presidencial nos estados, é isso que eu quero dizer, me parece um processo, não diria em todos os estados brasileiros, mas me parece um processo irreversível em alguns estados. E eu diria que São Paulo vai acontecer desse jeito, o Rio me parece também que está indo para esse jeito. Embora o Cláudio, agregado à classe política como ele está, ele será um discurso mais comedido, mas o problema é que ele vai enfrentar o PT, ele vai enfrentar o Freixo, que é o candidato do PT. Então, consequentemente, o Freixo estar no processo, talvez se o Freixo não fosse o candidato do PT, talvez se o PT não tivesse candidato no Rio, fosse outras candidaturas que não refletissem a polarização nacional, talvez a situação dele fosse mais difícil. Mas hoje, eu acho que o Cláudio deve ganhar no primeiro turno. Porque eu não vejo a candidatura do Eduardo Paes. O Eduardo Paes, no fundo, quer fingir que disputa a eleição, mas sabe que vai perder e quer perder a eleição. Ele não quer um governador que possa se reeleger eleito e ele perder a chance de poder tentar disputar o governo depois. Daqui a 4 anos. Então, na verdade, ele quer perder a eleição, ele só não quer ficar junto. Entendeu? Ele também está muito mal avaliado, né? É difícil ele botar um candidato lá em cima, ele não disputa a eleição. Sim, mas isso no imaginário dele ele acha que pode, mas eu estou dizendo a condição política. Eu acho que ele pode, o candidato dele realmente está mal avaliado na capital do Rio de Janeiro. Ele não está mal avaliado no estado, não, ele está mal avaliado no Rio de Janeiro. Então, claro que ele deve ter um processo político tentando a sua recuperação para a sua possível reeleição, é uma outra coisa, mas isso não se dará agora. Pode até se dar para a reeleição dele, se ele investir, fizer alguma coisa correta. Porque aqui na prefeitura, até agora, na cidade do Rio, a gente só... outro dia eu postei no Twitter, cara, eu não aguento furar 2 pneus em 30 dias de cair em buraco do Eduardo Paes aqui no Rio. É uma situação absurda. Quer dizer, eu acho que a prefeitura, ele promete um monte de coisa, um monte de lugar e não cumpre nada. Então ele prometeu muita coisa na campanha dele que ele não cumpriu, se ele vai cumprir até o fim do mandato dele, um outro problema. Mas eu acho que o Eduardo Paes está muito mal no comando da capital do Rio de Janeiro. O retorno dele agora foi ruim. Então, eu chamo de síndrome do terceiro mandato. Isso acontece com todo mundo, que pode acontecer com o Lula, né? Porque o Lula, se for eleito, pode acontecer exatamente a mesma coisa, será o terceiro mandato dele, né? Que, aliás, um dos grandes problemas que nós temos é a reeleição. A reeleição que o Fernando Henrique criou para o seu benefício próprio
talvez seja o grande problema que a gente tem no processo político brasileiro. Ele não só impede as renovações, como faz que o primeiro mandato seja em função da tentativa do segundo. Quando é mais grave, foi feita a reeleição, mas você pode voltar ao cargo depois de 2 mandatos, coisa que nos Estados Unidos, que tem a reeleição, você imagina o Obama voltar a candidatar à presidência da República agora. Isso não acontece. Volta. Nos Estados Unidos não tem isso. Não tem, não. É proibido, é vedado pela Constituição. Se acontecesse isso, o Lula não poderia estar disputando, o Eduardo Paz não teria disputado. Então, nós precisamos ter esse tipo de segurar esse processo político até para poder permitir a renovação. Sim. Então, na minha avaliação, voltando à sua pergunta original, é que eu acho que o Cláudio Castro tem tudo para vencer a eleição no primeiro turno. Ele já começou a crescer na pesquisa, a dificuldade dele maior era se tornar conhecido, porque ele assumiu o governo no meio do caminho daquele processo conflituoso que existiu aqui no Estado, e ele está se consolidou na política e, ao mesmo tempo, está se consolidando perante a opinião pública com as ações que o governo do Estado está fazendo, que são positivas. A gente que roda muito, a gente vê, nunca o interior teve tão atendido como está hoje. Todos os municípios recebem parte dos recursos do governo estadual. O governo estadual está presente em tudo. É uma busca de pacificação da classe política do Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro ele tem uma vantagem. O grande problema dos governadores do Estado do Rio de Janeiro é que todos queriam ser candidato a presidente da República. Então todo mundo governava pensando não só a reeleição, não, em ser um trampolim para a presidência da República. E isso dificulta muito o processo, porque que foi o mal que aconteceu com o Dória em São Paulo. A população está cansada desse negócio, de achar que você elege o cara para um cargo para ser trampolim para outro. Então, você tem que pensar o seguinte, você pediu o voto à população para exercer um mandato, exerça-o na sua plenitude. E depois, na frente, quando acabar o seu mandato, se você fizer por merecer, busque o seu upgrade no que você deseja na sua missão política. Mas eu não posso exercer um mandato baseado na minha missão política. E o que acontece no Rio de Janeiro é que os governadores todos só pensavam única e exclusivamente na disputa à presidência da República. E aconteceu que todos que pensaram se acabaram. Vem desde Garotinho, enfim, o Witzel agora, né? Que antes de tomar posse já era candidato à presidência, sucessão do Bolsonaro. Arrumou uma briga com o Bolsonaro no início, de que ele achou que ele que deu voto para o Bolsonaro, quando ele se elegeu nas costas do Bolsonaro. A loucura, eu acho que permeava muitas ações. Mas, enfim, isso é uma página virada da história do Rio de Janeiro, e o Cláudio sucedeu essa página virada. Então, o maior desafio do Cláudio é se tornar conhecido e mostrar que ele era um cara capaz de, nesse momento de crise que o Estado do Rio de Janeiro viveu, ele ser o pacificador do processo político no Estado, e ele está sendo. Então, eu acho que é uma virtude a gente poder reeleger no Estado do Rio de Janeiro o Cláudio Castro, e eu torço por essa reeleição dele. A Dani Cunha está apoiando, o partido dela vai apoiá-la, e eu entendo que é a melhor solução para o Estado do Rio de Janeiro. Bom, Eduardo Cunha, infelizmente, nosso programa está chegando ao final, mas eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Sei que você está soberbado, está morando em São Paulo, vem ao Rio uma vez por semana, mas teve um tempinho para vir aqui. Queria muito agradecer a tua presença. Eu que agradeço, eu estou sempre à oportunidade para debater. Eu acho que a política, quem não debate, não pode estar na política. Então, estou sempre presente. Basta você me convidar que eu volto. Bom, eu queria muito agradecer a você que nos acompanhou esse tempo todo, e eu espero que tenha sido muito proveitoso esse programa para você conseguir aprender um pouquinho mais e entender um pouquinho mais da política com o Eduardo Cunha, que foi, sem dúvida nenhuma, um personagem muito importante na política brasileira nos últimos anos. Muito obrigado.